Eu vou ser breve, até porque as edições que eu trouxe já foram esgotadas. Então, a preocupação desse livro é dar uma visão mais prática em relação ao comportamento humano, fazendo uma relação entre as etapas da vida e a proposta que o Espiritismo tem para nos oferecer. Então, eu pego, por exemplo, um texto do André Luiz, que é chamado Pontos Perigosos para os Pais, onde ele aponta uma série de questões e faço uma análise psicológica desse texto do André Luiz, trazendo essas questões práticas importantes a nível de educação e do comportamento humano infantil. E aí o livro vai se desdobrando em vários capítulos que vai falando da vida infantil, adulta. Eu falo sobre a questão da pós-modernidade, dos sintomas que envolvem a nossa realidade atual e que isso implica no comportamento dos jovens. E tem 2 capítulos em especial que eu acho bastante interessante e que um deles que fala do encontro da pequena personalidade, que é o eu, do ego, com a grande personalidade, que é o self. Como é que se dá na prática essa relação entre a consciência menor do ego e a consciência maior, que é o espírito imortal? E eu pego daí, para exemplificar esse processo, a relação de Paulo com Jesus, e faço um estudo de caso da vida do Paulo, falando da sombra do Paulo, do que envolveu esse processo do encontro de Jesus na estrada de Damasco e todos os processos psicológicos que Paulo de Tarso vivencia nessa transformação que ele vai também sendo transformado a partir da experiência e do encontro com Cristo. Então esse capítulo eu acho bastante interessante, porque ele dá uma ideia, ilustra de uma maneira bastante clara essas ideias da Joana de Ângeles e do Jung, desse processo que todos nós em algum momento vamos viver, que é esse confronto entre essa consciência menor com o chamado interior através do apelo do self, que é a imago divina e ao mesmo tempo a essência espiritual de cada um de nós. E um outro capítulo que eu acho interessante do livro é sobre a educação dos sentimentos. Porque o sentimento é algo bastante difícil de nós trabalharmos. O Jung diz que muitas pessoas nem sabem que têm sentimento. O que dirá saber que sentimento elas têm. Então, diante disso, existe assim, o Jung trabalha com 4 funções da consciência: intuição, pensamento, sensação e sentimento. E no processo psicológico da gente, sempre tem uma função que é inferior. A gente desenvolve uma função superior, ou tu é mais pensamento, ou tu é mais sensação, intuição, sentimento, e uma função é inferior, fica menos desenvolvida. E como o sentimento é algo fundamental na vida da gente, eu então faço um trabalho aqui, trazendo todos os processos evolutivos do espírito, desde as sensações primárias, desse espírito que vai sendo emergindo enquanto consciência, até chegar às emoções e o sentimento, e aí um trabalho prático de como trabalhar o sentimento para desenvolver isso na nossa vida, e com isso depois se desdobra nas relações entre casamento, entre filhos, etc, etc. Por último, depois tem uma fase sobre a vida adulta e a terceira idade, e alguns capítulos que superam a questão humana, que é um capítulo sobre Deus e um capítulo sobre o momento que a gente vive do ponto de vista espiritual. Então, é uma tentativa de poder colaborar um pouquinho, trazendo então esses elementos mais práticos no ensaio entre os processos psicológicos e os elementos espirituais tão importantes que a doutrina tem para nos oferecer. É isso aí, gente. Obrigado.